Costa, vice-presidente do PSD. Bem-vindo. Boa noite, doutor. Boa noite. Que PSD é este com que o país pode contar a partir deste Congresso e com base nesta moção? Julgo que é um PSD que se mantém fiel aos seus princípios. Um PSD responsável, porque quer no poder, quer na oposição, manterá uma atitude de defesa do interesse nacional, nomeadamente chamando a atenção para as questões que considera que são desvios a esse interesse nacional. Um PSD que seguramente, com a moção que apresenta, é um PSD que renova a sua ambição, com vontade de vencer as próximas eleições regionais nos Açores e vencer as eleições autárquicas. Mas é o mesmo PSD que o país viu nos últimos 4 anos? É o PSD de sempre. Nos valores, é um PSD reformista, um PSD humanista, um PSD comprometido com o serviço público a Portugal, um PSD que está ligado à história de prosperidade. Mas o que é um PSD reformista? Um PSD reformista é o PSD que, durante todos estes anos, estes 40 anos de história, um momento-chave da nossa história, contribuiu de forma decisiva para a prosperidade de Portugal. Repare que, quer com a AD, liderada por Francisco Sá Carneiro, Mas eu gostava que 40 anos de democracia daria para falarmos muito aqui sobre o papel do PSD, mas eu estava centrado nos últimos 4 anos, uma vez que é o mesmo protagonista que se prepara, que quer renovar, que é o único candidato à liderança do PSD no próximo Congresso. Eu ia lá chegar, quer com a AD liderada por Francisco Sá Carneiro, quer com Cavaco Silva à frente dos destinos de Portugal, quer nestes últimos anos com Pedro Passos Coelho. Aquilo que nós tivemos foi um PSD que colocou ao serviço de Portugal um projeto de prosperidade. Repare que quando nós assumimos a governação em 2011... Falar de um projeto de prosperidade em relação aos últimos 4 anos é um bocadinho a forçar a... Mas é olhar, é olhar objetivamente, aliás, ao contraste com esta ideia de que era um projeto de austeridade. O projeto de austeridade era de quem o assinou em 2011, o memorando de resgate a Portugal. E quem criou as condições para que Portugal se visse na circunstância de ter que pedir ajuda internacional. Repare que nós, quando assumimos funções em 2011, tínhamos uma recessão económica, deixámos o país com um crescimento de 1,5%. Tínhamos o desemprego numa situação galopante, foram criados desde o primeiro trimestre de 2014 175 mil postos de trabalho em termos líquidos. Batemos nestes anos... Tudo isso foi já julgado em eleições, só por isso que... Mas eu estou-lhe a recordar, perguntam-me pelos 4 anos, eu estou-lhe a recordar o trabalho que foi feito nestes 4 anos. A minha dúvida e é um PSD renovado, com um compromisso. Com o mesmo rosto que esteve com certeza, o Dr. Pedro Passos Coelho é o mesmo homem, venceu as eleições porque os portugueses consideraram que ele era a pessoa que estava melhor colocada para liderar o país no momento de dificuldade que o país ainda tinha para enfrentar. Em 2011 dissemos que o projeto político que tínhamos para o país exigia 2 legislaturas e, portanto, só se cumpriu uma em circunstâncias muito difíceis. Mas a maioria dos portugueses não achou isso, ao contrário do que está a dizer, doutor, porque a maioria dos portugueses... Eu julgo, com certeza, que numa avaliação que votaram noutros partidos, escolheram outros projetos políticos. Eu digo que a maioria dos que votaram e que escolheram projetos políticos escolheram a manutenção de um projeto de prudência, de responsabilidade e, acima de tudo, de um desenvolvimento económico e social sustentado. E foi isso que as pessoas escolheram há quem diga que o PSD ainda não digeriu o resultado das eleições dia 4 de outubro. Eu julgo que é uma injustiça. E o que me está a dizer parece alicerçar esse... Não podem apagar a história. As pessoas não podem querer apagar a história com esse tipo de acusações para nos tentar condicionar e reescrever a história. Aquilo que eu estou a dizer são dados objetivos e factuais contra os quais não contrapõem absolutamente nada. Quando se compara o que nós recebemos como país em 2011 e o país que deixámos em 2015, a prova de que construímos um projeto de recuperação económica e social do país é mais do que evidente. Segunda questão, em 2015 os portugueses deram novamente um voto de confiança para que Pedro Passos Coelho fosse Primeiro-Ministro. E num gesto de total humildade, ele aceitou que os senhores deputados na Assembleia da República decidissem em sentido contrário daquele que foi o resultado das eleições. Não tinha outra alternativa, senhor.
Não é com humildade ou sem ela? Se me deixar terminar, com humildade aceitou passar ao papel líder da oposição. E é nesse papel que se apresenta novamente como candidato a líder do PSD. Nada o obrigava a ser candidato a líder do PSD. É uma decisão pessoal, coerente com a sua atitude de apego ao serviço público e de apego ao país, nomeadamente a um projeto político de progresso que quer ver levado por diante em Portugal. Nós, nesta moção que ele apresenta, volta a referir a aposta na coesão social. Nós, nas últimas eleições, apresentámos um programa de desenvolvimento social que contrapunha ao período de emergência social. Um programa de coesão territorial. A coesão social há de convir que não terá ficado nas melhores condições depois dos 4 anos de crise que... Eu julgo que nós estamos a confundir o tratamento que teve que ser dado ao país, o resolver dos problemas. Pois, mas a causa, nós estamos a falar dos efeitos e não da causa. E a causa é que provocou essa circunstância. Mas, apesar de tudo, durante estes 4 anos, eu dou-lhe exemplos de circunstâncias onde houve um enorme cuidado em procurar proteger os mais desprotegidos. Aumentámos as pensões mínimas todos os anos, sempre acima do valor da inflação. Este ano vamos ter um aumento das pensões para mais pensionistas, é verdade, mas em valor mais baixo. E, portanto, um valor mais limitado no aumento de cada pensão. Em segundo lugar, tivemos sempre o cuidado de criar condições de proteger, por exemplo, a nível da saúde, as pessoas mais carenciadas. Repare o doutor rejeita que este governo esteja a dar mais a quem tem menos e a mais pessoas que têm menos. Eu julgo que este governo tem feito o seu papel de procurar projetar uma imagem de bondade, uma imagem presenteira relativamente aos portugueses. Aliás, este orçamento de Estado, como classificou o Dr. Pedro Passos Coelho, é um presente envenenado, porque, enfim, apresenta-se como algo muito benéfico para os portugueses, mas pode gerar desequilíbrios que no futuro poderão trazer amargos de boca significativos. O PSD tem a esperança, ou o PSD espera, melhor dizendo, que o acordo, que isto corra mal ao Dr. António Costa? Não, nós esperamos e fazemos votos que o país tenha sucesso. Temos dúvidas que o caminho que o PS escolheu e a esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP e os Verdes, produzam os resultados positivos que anunciam querer ver produzidos, mantendo o equilíbrio que é indispensável manter em termos económicos e financeiros e que o país deverá manter para poder ter um progresso sustentado. E, portanto, aquilo que nós temos hoje em confronto são 2 modelos completamente distintos. Nós tínhamos um modelo assente numa devolução progressiva de rendimentos aos portugueses. Repare que nós tínhamos iniciado em 2015 um ciclo de redução dos impostos e este governo inverteu esse ciclo e voltou a aumentar os impostos. Aumenta os impostos indiretos. Eu diria que os impostos silenciosos foram os escolhidos por este governo para aumentar. São aqueles que se fazem sentir na vida das pessoas de uma forma menos visível ou menos imediata no dia-a-dia. E, portanto, aquilo que aconteceu, que era, nós estávamos a baixar a carga fiscal no IRS, com a redução da sobretaxa, estávamos a baixar a carga, estávamos a devolver rendimentos. Mas as pessoas agora têm Estávamos a baixar a carga fiscal do IRC de uma forma sustentada num acordo que foi estabelecido com o anterior líder do PS, com o Dr. António José Seguro, para promover o investimento, a captação de investimento externo e a criação de postos de trabalho. Mas tudo isso é passado. E isso foi... Não é passado. É a discussão que estamos a ter agora aqui, é a conversa que estamos a ter. Sim. Isso foi interrompido, essa redução de impostos foi interrompida e foi substituída por uma outra estratégia, que é a devolução mais rápida de rendimentos com aumento de impostos. Isto é, o Governo dá com uma mão e tira com as outras duas. Essa é a frase do próprio Pedro Passos Coelho, que já foi de resto contestado. Eu julgo que é uma imagem muito clara do que se está a passar com este orçamento de Estado. Até agora correu tudo bem no acordo à esquerda em relação a este orçamento de Estado. Porque é que tem dúvidas sobre o entendimento que António Costa conseguiu com os partidos à sua esquerda? Eu não tenho dúvidas sobre o entendimento, eu tenho dúvidas sobre os resultados que eles anunciam com as políticas que estão a levar por diante. Aliás, aquilo que é uma obrigação, quer do Dr. António Costa, em primeiro lugar dele, foi ele que garantiu ao país que tinha um acordo estável, confiável,
e duradouro para governar o país e, portanto, há um ónus que recai sobre a pessoa dele, sobre o Partido Socialista e sobre os outros partidos que fazem parte desta base de apoio político ao governo, há um ónus de garantir aos portugueses estabilidade política. Isso significa que, da nossa parte, primeiro, não deixaremos que seja reescrita a história, por muito que tentem. Sabemos que há algumas tentações da parte de alguns desses partidos de reescrever a história, nós não deixaremos que isso... O que quer dizer com isso? Porque sempre que nós recordamos que o percurso que foi feito nos últimos anos apresenta resultados positivos, que pegámos num país em 2011 numa situação muito difícil e que apresentamos um país diferente com esperança no futuro, e apresentámos dados objetivos desses elementos, e agora lhe falei do desemprego, crescimento económico, exportações, taxas de juros, etc. Sim. São dados objetivos. Aquilo que parece incomodar bastante, ou estes dados parecem incomodar bastante esta atual maioria de esquerda. E, portanto, nós manteremos uma atitude serena, determinada, vigilante e muito clara relativamente às nossas opções. Repare que nós queremos deixar tão claro que a responsabilidade de condução do país neste momento está nas mãos desta maioria, que nem apresentaremos propostas de alteração ao orçamento de Estado. Isso não é um lavar de mãos? Não. Uma vez Pedro Passos Coelho ainda ontem disse que faria uma oposição firme. Não, lavar de mãos foi aquilo que fez durante todos estes anos o Partido Socialista, que se recusou permanentemente, apesar de ter estado na origem dos problemas que o país viveu de 2011 em diante, recusou-se durante todos esses anos, 2 líderes do Partido Socialista, incluindo o atual Primeiro-Ministro, a qualquer diálogo construtivo. Que é o que o PSD faz agora. Não, o PSD... Temos ouvido vários apelos ao diálogo por parte de António Costa. Sabe que eu podia fazer uma certa ironia, porque... Então faça. Falo-ei de uma forma simpática, que é o Dr. António Costa definiu como 2 princípios fundamentais para se poder sentar à mesa e negociar consensos com o PSD. O primeiro era que se realizassem as eleições legislativas e a segunda, que o Partido Socialista as vencesse. Ora, o primeiro desiderato está cumprido, já tivemos eleições legislativas, o segundo ainda não se cumpriu. Portanto, aguardaremos que ele veja cumpridos esses 2 desideratos para ter a oportunidade de se apresentar a um diálogo com o PSD, usando os critérios que ele definiu para ele próprio e para o PSD em 2014, quando o recebemos na sede do PSD após a sua eleição como secretário-geral. Mas hoje o líder do Costa PSD... é primeiro-ministro legítimo ou não? Eu não estou a pôr em causa a legitimidade. Perguntou-me sobre os consensos. Eu estou-lhe a responder os critérios que foram definidos e as condições que foram definidas pelo Dr. António Costa para haver diálogo e consensos com o PSD. O país todo assistiu que só não foi possível construir um governo de consenso com o Partido Socialista após as eleições legislativas porque o Partido Socialista simplesmente se recusou liminarmente a abrir qualquer porta de diálogo. Mas e agora? Agora, cabe ao Partido Socialista, usando uma expressão do Dr. António Costa, tem o Dr. António Costa e o PS o ónus de apresentar resultados ao país das políticas que está a levar por diante. E tem o ónus e a responsabilidade de garantir ao país a estabilidade e a durabilidade do governo que afirmou poder oferecer ao país. E nós aguardaremos que os resultados se comecem a evidenciar para podermos avaliar de uma forma objetiva se estas soluções que estão a ser preconizadas por esta maioria de esquerda têm ou não têm condições, se têm ou não têm efetivamente, apresentam ou não apresentam efetivamente resultados positivos para o país. E durante um debate tão fundamental como é o do Orçamento de Estado, os deputados do PSD assistem de bancada, passa a expressão. Sabe que... Isto não é menorizar o papel dos deputados? Não assistem de bancada, porque estão atentos, estão vigilantes. Eu vinha para cá e tomei nota de uma coisa muito interessante, que é uma coisa muito engraçada. Em 5 de fevereiro, o Dr. Mário Centeno afirmava que a carga fiscal tinha diminuído neste Orçamento de Estado. A 9 de fevereiro, ou tal, afirma que afinal o projeto de orçamento tinha uma carga fiscal agravada face a 2015. A 10 de fevereiro, o deputado Paulo Trigo Pereira, do PS, afirmou, e vou citar para ser correto, qualquer que seja a maneira que calculemos este rácio, ele agrava-se uma décima. Deputado do Partido Socialista.
a 12 de fevereiro, a primeira errata do Governo do Orçamento de Estado, invertendo a política dos últimos anos, afirma, perspectiva-se uma manutenção da carga fiscal para 2016. Portanto, já não diminuía, já se mantinha a mesma carga fiscal. A 17 de fevereiro, na segunda errata do Orçamento de Estado, retira misteriosamente 614 milhões de euros para, na projeção da carga fiscal relativamente ao PIB. Isso é um argumento para o PSD não participar no debate do Orçamento? Não, é prova que este é um documento errático, é um documento que é irreformável, é um documento que contém um conjunto de contradições do nosso ponto de vista completamente insanáveis, mas cabe o direito a esta maioria, que escolheu este caminho, de fazer o seu percurso. E, portanto, a nós cabe-nos o dever de alertar, de dizer que consideramos este documento completamente errado sobre a estratégia, relativamente à estratégia que definiu para o país, votar contra e deixar que esta maioria sustente esta política e assuma as suas responsabilidades perante o país. Partindo do princípio que pressupõe que esta estratégia vai dar maus resultados, essa atitude dos deputados do PSD não é, no mínimo, antipatriótica. Desculpa a expressão também. Eu não vejo que quem vota contra um documento que acha que é um documento negativo, que não concordamos com o sentido que este documento está a dar às políticas para o país, é que sejamos obrigados para ser patriotas a votá-lo favoravelmente. Eu considero isso uma coisa completamente fora de sentido. Não estava a falar da votação, estava a falar da participação dos deputados. Mas nós lá estaremos ainda hoje. Estivemos na audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Sra. Ministra da Administração Interna. E temos participado, questionando, levantando dúvidas, alertando para questões que consideramos que estão mal explicadas no orçamento. Cabe agora à maioria de esquerda fazer o seu trabalho, nomeadamente corrigindo os lapsos que vai encontrando, uma vez que tem já apresentado várias correções ao orçamento. Pedro Passos Coelho disse ontem, salvo erro, que se estivesse no governo estaria a bombar. O que é que o Primeiro-Ministro poderia querer dizer com uma terminologia tão particular como esta? Repare que estes 100 dias que levámos de governo têm sido 100 dias de governação à vista, completamente erráticos e que não evidenciam uma linha, como eu acabei de exemplificar, por isto que tem a ver com a carga fiscal no orçamento e as diferentes contradições e as diferentes declarações contraditórias de responsáveis do Partido Socialista, da UTAU, do Conselho de Finanças Públicas, que ainda hoje se manifestou, do Conselho Económico e Social, que ainda hoje disse algo que contesta completamente aquilo que tem sido dito pelo Governo. E, portanto, eu interpreto essa expressão do Dr. Pedro Passos Coelho como estando focado, se estivesse no Governo focado, a continuar as reformas estruturais que o país necessitava, nomeadamente a criar condições para fomentar ainda mais a competitividade da nossa economia, acelerar o crescimento económico que já tivemos em 2015 e que devemos continuar a acelerar em 2016, redução do desemprego e a aplicação de um programa de desenvolvimento social que estava patente no programa do Governo que foi apresentado, que fundamentalmente se direcionava para o combate às desigualdades de forma muito determinada. Eu recordo que nestes 4 anos, por exemplo, o abandono escolar teve uma redução de cerca de 15%. E é muito significativo este número, porque nós sabemos que é na preparação das gerações futuras que construímos muito da... Mas o orçamento da educação é aumentado neste orçamento de Estado. Nem sempre despejar dinheiro para cima das coisas, para cima dos problemas, resolve os problemas. Cortar o dinheiro também não ajuda. Não, mas quando ele não existe, também não há maneira de o inventar. E quando, durante 4 anos, ele não existia, teve que haver a arte e o engenho de se fazer as coisas, pelos vistos com os bons resultados, como é o recuo em 15% do abandono escolar em Portugal, e garantir uma outra coisa, que se fazia isso com rigor e com avaliação. Eu julgo que a nível da educação, aquilo que nós temos assistido é um conjunto de decisões, também elas erráticas, a tal navegação à vista, que, enfim, num dia afirma uma coisa, no dia a seguir apresenta soluções diferentes, anulando exames que existiam e depois apresentando umas provas que ninguém percebe o sentido e a lógica das provas que foram apresentadas sem efeitos de avaliação, verdadeiramente no sentido em que havia no passado. Pedro Passos Coelho diz que está disponível para voltar a ser Primeiro-Ministro, mas isso só pode acontecer depois de novas eleições ou de eleições antecipadas. Eu julgo que, neste momento, o que é importante
é colocar o enfoque na responsabilidade que o Partido Socialista tem perante o país. E na do PSD como partido da oposição. Com certeza, mas neste momento nós vencemos as eleições, uma maioria de esquerda no Parlamento dos deputados entendeu que o resultado eleitoral devia ser desvirtuado e escolhido um governo de acordo com uma geometria parlamentar, legitimamente, dentro daquilo que é a geometria parlamentar, e, portanto, assumiram uma responsabilidade e carregam um ónus, que é o ónus de não falharem perante o país. Garantiram ao país que tinham condições... Esse ónus qualquer governo deve ter, em princípio. Pois, mas sabe que é muito maior quando se faz isso ao arrepio daquilo que foi a vontade dos portugueses, nomeadamente expressa na escolha de um determinado programa eleitoral e depois de anos tantas dificuldades com resultados tão positivos, como eu tive a oportunidade de desculpe insistir e voltar um bocadinho à conversa, ao início da nossa conversa, mas argumentos como esse não dão razão aos que dizem que o PSD não virou a página? Não, eu julgo que o que não permitem é que apaguem uma página da história, que é uma página que não pode ser apagada, que é o trabalho que foi feito durante 4 anos, a escolha dos portugueses e a nossa atitude agora, de nos apresentarmos aos portugueses com esta serenidade, de dar espaço para um governo de esquerda que foi construído numa base parlamentar, levar por diante o seu projeto, com a nossa contestação e com os nossos avisos sobre as opções erradas que estão a ser feitas e o perigo dessas opções. Repare que não somos só nós. É o Conselho de Finanças Públicas, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, foi a Comissão Europeia, é o Conselho Económico e Social. A Comissão Europeia deu a benção a este orçamento e até a Moody's saudou este orçamento. É um coro com muitas reservas e muitas preocupações relativamente às consequências futuras e pedindo que o governo português começasse a preparar medidas adicionais, enfim, que obviamente significarão sempre mais dificuldades para os portugueses, talvez por falta de determinação do governo no tempo certo, que era este o tempo, de fazer um orçamento mais realista, com menos opacidade em alguns dos valores que estão aqui expressos como redução de despesa, sem explicar como é que procede a essa redução, ou então com projeções de receitas muito otimistas e que dificilmente serão alcançáveis. Não me respondeu, PSD de novo no governo, o mandato de Pedro Passos Coelho eleito no Congresso do mês que vem é de 2 anos. Regresso do PSD ao poder só depois de eleições antecipadas? Eu não queria estar a especular sobre o futuro. Eu julgo que o PSD regressará ao poder quando os portugueses o entenderem, quando for necessário para o país. Isso com certeza, isso é uma evidência, doutor. Só lhe pergunto isto porque... Eu disse-lhe a segunda parte. Eu julgo que era essa a segunda parte que queria ouvir. E quando o país o necessitar. Não estamos nem ansiosos de regressar ao poder, nem estamos obcecados com esse regresso. Estamos preocupados com o país, estamos preocupados com as opções precipitadas que foram feitas, estamos preocupados com a falta de gradualismo e de sustentabilidade das medidas que estão a ser tomadas e, como lhe digo, fazemos votos de que tudo corra bem, que se atinja com sucesso os objetivos que o Governo pretende atingir, porque se falhar nesses objetivos, quem sofrerá necessariamente e infelizmente, mais uma vez, serão os portugueses. Dr. Marco António Costa, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço muito o convite. Uma boa noite.